O diabo colocou Jesus à prova no deserto por um período de 40 dias e noites. O Filho de Deus lidou com o desafio da fome, do isolamento e um embate invisível que influenciaria o futuro da humanidade. Mas quem era o ser que teve a audácia de desafiar o Messias? Seria um espírito qualquer ou Lúcifer, o anjo que se opôs a Deus? As Escrituras descrevem cada parte desse confronto, 3 tentativas, 3 investidas cuidadosamente elaboradas. Um oponente astuto que tinha conhecimento das Escrituras e era experiente em distorcer a verdade para atingir seus objetivos. Porém, havia aspectos desse encontro que muitos não percebem. Se o diabo ofereceu os reinos deste mundo, isso quer dizer que ele era o seu detentor? Se utilizou a própria palavra para tentar ludibriar o Filho de Deus, isso indica que ele estava a par do plano divino? E, mais importante, aquele que tentou Jesus era realmente Lúcifer? As respostas podem ser encontradas na Bíblia, e o que se desenrolou naquele deserto pode transformar sua visão sobre essa narrativa. O sol intenso do deserto castigava o solo seco, e a sede rachava os lábios de quem se atrevesse a cruzar aquela vastidão. Jesus, o Filho de Deus, encontrou-se agora a caminhar sozinho, orientado pelo Espírito Santo, em um período de teste que ressoaria pela eternidade, sem alimento, sem companhia, sem conforto. Somente ele, o silêncio profundo do deserto e a súbita chegada do tentador. Mas quem era esse oponente? Seria apenas um espírito maligno qualquer ou o próprio Lúcifer, o anjo que caiu e desafiou os céus? A Bíblia retrata esse instante de maneira clara. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. Aqui se revela algo profundo sobre a intenção desse acontecimento. Jesus não foi levado ao deserto aleatoriamente, nem por escolha de um ser humano, mas sim pelo próprio Espírito de Deus. O mesmo Deus que guiou Israel no deserto durante 40 anos, agora levava seu filho para um confronto crucial. Mas por que era essencial que ele passasse por isso? O deserto, na tradição bíblica, sempre simbolizou um espaço de teste e mudança. Foi nesse lugar que Moisés recebeu os 10 mandamentos, onde Elias encontrou Deus em um sussurro suave, e em que Israel enfrentou provações falhando repetidamente. Agora, Jesus enfrentaria seu próprio deserto, não por fraqueza, mas para vencer onde outros sucumbiram. Ele não carregava nada além da palavra e da obediência ao Pai. E era isso que seria examinado. Os primeiros dias se passaram. A fome começou a se manifestar como uma dor intensa, um vazio crescente que aumentava a cada momento. O corpo debilitado, os pensamentos desafiados pelo silêncio opressivo. O diabo, astuto como sempre, não apareceu de imediato. Ele aguardava um instante ideal, a chance perfeita para atacar. Quando finalmente se fez presente, não veio com um golpe violento, mas com uma voz discreta, imbuída de veneno e disfarçada de razão. Esse instante ressoava um acontecimento que tinha raízes muito mais remotas. Desde o começo, no Jardim do Éden, o adversário havia abordado Eva utilizando palavras astutas, distorcendo a realidade e inserindo incerteza. É realmente isso que Deus falou? Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 1. Agora, a mesma situação se desenrolava, embora em um cenário diferente. Se no Éden o primeiro homem falhou, agora, no deserto, o último Adão, primeira epístola aos Coríntios, capítulo Cangues, versículo 45, estava preparado para confrontar o inimigo. Entretanto, havia uma dúvida sem resposta. Quem exatamente era esse sedutor? A Bíblia o refere como diabo, do grego diabolos, que significa acusador ou caluniador. Mas será que ele era o próprio Lúcifer, o anjo que caiu por causa de seu orgulho? Existiria uma distinção entre Satanás e Lúcifer? Ou seriam meramente denominações diferentes para o mesmo ser? A revelação estava prestes a ser feita à medida que a luta espiritual no deserto se intensificava. Satanás, o príncipe das trevas, ou Lúcifer. A origem do adversário estava se aproximando. Ele não se apresentava com correntes, grilhões ou monstros, mas por meio de palavras. Seu ataque não era físico, mas sim psicológico e espiritual. Jesus estava prestes a enfrentar aquele que, desde o início, se opunha ao desejo divino. Mas quem seria exatamente esse ser? A Bíblia se refere a ele como diabo, do grego diabolos, que significa acusador, e Satanás, do hebraico Satã, que quer dizer oponente. Contudo, muitos se questionam: esse diabo que surge no deserto é o mesmo que chamamos de Lúcifer? Existe uma diferença entre esses títulos? Ou estamos falando da mesma entidade? A origem dessa dúvida pode ser encontrada em passagens do Antigo Testamento ligadas à queda do inimigo. O registro do profeta Isaías menciona como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da aurora, como foste lançado ao chão,
Você que enfraquecia as nações. Livro de Isaías, capítulo 14, versículo 12. A denominação estrela da manhã deriva do latim Lúcifer, que significa portador da luz. Diversos pesquisadores defendem que o contexto dessa passagem se refere ao rei babilônico e à sua soberania perante Deus. Contudo, a forma como essa mensagem é transmitida extrapola a figura de um mero monarca terrestre, implica uma queda em escala cósmica, representando uma criatura elevada que buscou superar o próprio Criador. Ezequiel complementa essa ideia, ao relatar sobre um querubim ungido mandado para fora da esfera divina. Tu eras o modelo da perfeição, repleto de sabedoria e imbatível em beleza. Foste impecável em teus caminhos, desde o instante de tua criação, até que a maldade foi encontrada em ti. Livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 ao versículo 15. Tais passagens, embora inicialmente se referindo a reis terrenos, possuem um paralelo com a queda de um ser angelical. O próprio Jesus declarou: Eu vi Satanás descer do céu como um relâmpago. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 18. Mas isso nos leva a outra indagação. Esse Lúcifer que caiu é o mesmo Satanás que aparece tentando Jesus no deserto? A resposta pode ser encontrada na própria evolução da rebeldia deste ser. Lúcifer, o portador da luz, era uma entidade elevada nas esferas celestiais. No entanto, ao ambicionar usurpar o trono de Deus, se transformou em Satanás, o adversário. A partir desse ponto, sua função tornou-se a de acusador e enganador da humanidade. O livro de Jó oferece um vislumbre disso em um dia em que os filhos de Deus foram se apresentar diante do Senhor. Satanás também estava entre eles. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 6. Aqui, percebes ele questionando a lealdade de Jó, operando como um adversário direto dos desígnios divinos. Se ele já desempenhava um papel ativo na época de Jó, muito antes da vida de Cristo. É lógico que era o mesmo ser que agora se encontrava no deserto. Mas por que ele estaria tão interessado em tentar Jesus? A explicação é simples e assustadora desde a origem. Ele tinha consciência de que um descendente da mulher iria derrotá-lo. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Ele não conseguiu desviar a humanidade desde o início. Portanto, sua última oportunidade era eliminar o Messias antes que ele completasse sua missão. A tentação no deserto não se tratava apenas de um teste para Jesus. Era um conflito espiritual em uma escala cósmica. O oponente não se aproximou apenas para avaliar a resistência do Filho de Deus, mas para tentar obstrutar a salvação da humanidade. Se Jesus fracassasse naquele momento, toda a garantia de redenção desmoronaria. E era com esse intuito que ele avançou. Contudo, sua abordagem não seria evidente. Ele não chegaria com ferocidade ou brutalidade. Seu ataque seria disfarçado, como uma cobra que se oculta nas sombras. E sua primeira investida foi um golpe direto na necessidade fundamental do corpo humano, a fome. A primeira investida domínio sobre o físico, o silêncio do deserto, foi quebrado. O ar seco parecia ainda mais denso, e a presença do tentador se fazia sentir. Não houve som de passos, nem sombras se movendo na areia, mas algo invisível, embora palpável, preenchia o espaço. Não era um encontro físico, mas um conflito entre luz e treva, entre verdade e falsidade. Após 40 dias e noites de jejum, Jesus estava à beira de suas forças. Seus músculos estavam doloridos, seus passos lentos e sua visão embaçada. A fome não era apenas um incômodo, era uma dor intensa, corroendo sua resistência física. Contudo, sua alma permanecia firme. Aquele que havia sido guiado pelo Espírito ao deserto sabia que não estava ali por acaso, e foi exatamente nesse instante de vulnerabilidade que o inimigo fez sua aparição. O ataque não ocorreu com ferocidade. Satanás não chegou com gritos, ameaças ou visões. Ele se apresentou com declarações friamente elaboradas, sutis, disfarçadas de lógica e até mesmo de aparente preocupação. Ele compreendia bem a natureza humana, sabia que os indivíduos sucumbem facilmente ao desespero quando suas necessidades mais básicas são desafiadas. Então, o primeiro desafio foi lançado: se você realmente é o Filho de Deus, pode ordenar que essas pedras se tornem pães. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 3. A sugestão parecia inofensiva, quase lógica. Afinal, qual seria o problema de Jesus usar seu poder divino para converter pedras em pão? Ele era o Criador de tudo, aquele que havia providenciado o maná para Israel no deserto. Mais tarde, ele multiplicaria pães e peixes para alimentar muitas pessoas. Então, por que não satisfazer sua própria fome? Entretanto, essa era a armadilha. A investida de Satanás não se tratava apenas da fome física de Jesus. Era uma prova da total confiança no Pai. Satanás não estava somente insinuando um milagre. Ele estava questionando a verdadeira identidade de Cristo e a maneira como ele executaria sua missão.
O adversário já utilizara essa tática anteriormente. No jardim do Éden, em vez de dizer a Eva coma do fruto, ele semeou a dúvida: foi realmente isso que Deus disse? Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 1. Ele não desafiou a ordem divina de maneira direta, mas fez brotar uma incerteza. Agora, no deserto, ele repetiu a estratégia. Em vez de ordens para converter pedras, ele afirmou: se você é o Filho de Deus. Essa afirmação continha um veneno disfarçado. Ele não negava que Jesus fosse o Filho de Deus, mas sugira que se fosse verdade, ele deveria demonstrar. O verdadeiro teste estava em saber se Jesus obedeceria ao Pai ou se sucumbiria à pressão da necessidade imediata. A tentação era dupla. Primeiro, desafiava a identidade do Messias. Em seguida, levava-o a agir fora da vontade do Pai. Se Jesus aceitasse o desafio, mostraria a independência de Deus. Ele não estaria realizando um milagre para honrar ao Pai, mas buscando satisfazer a si mesmo, cedendo a um impulso físico e agindo por conta própria. No entanto, Cristo não caiu nessa armadilha. Ele compreendia que a verdadeira luta era espiritual. Ele sabia que o deserto não era um castigo, mas um período de preparação. Ele entendia que o pão alimenta o corpo, mas a palavra de Deus nutre a alma, e por isso, ele respondeu: está escrito, o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Essas expressões foram escolhidas de maneira deliberada. Jesus mencionava um momento vital da trajetória de Israel durante 40 anos no deserto. Deus sustentou seu povo com o maná, um alimento que provinha do céu, não das mãos de seres humanos. Ele os ensinou a contar apenas com seu sustento, a confiar que ele atenderia suas necessidades no momento apropriado. Entretanto, muitos, impacientes, murmuraram contra Deus e caíram em desobediência. Por outro lado, Jesus não incorreria nesse erro. Ele estava no deserto, não para desafiar a vontade de Deus, mas sim para se submeter a ela por completo. Ele não solicitou nada ao diabo. Sua identidade como o Filho de Deus não dependia de gestos espetaculares. O verdadeiro filho obedeceria ao seu pai, mesmo quando a fome apertava, mesmo quando o deserto parecia interminável. Essa resposta frustrou a primeira estratégia do diabo. Satanás percebeu que não conseguiria fazer Jesus duvidar do Pai, ou desviar-se do tempo divino. Contudo, ele não desistiria. Se a fome não bastou para desviar o Messias do plano divino, talvez precisasse ser mais engenhoso na próxima tentativa. Agora, o inimigo utilizaria algo ainda mais traiçoeiro: a própria palavra de Deus, distorcida e manipulada para promover a falsidade. A segunda tentativa, o controle sobre o espírito. O primeiro ataque não teve sucesso. O tentador compreendeu que Jesus não cederia à fome ou à dúvida. A resposta clara e fundamentada na Escritura deixou evidente que o Filho de Deus não tomaria decisões apressadas, nem agiria fora da vontade do Pai. Contudo, Satanás não se renderia tão facilmente. Se Jesus resistiu ao primeiro ataque, o próximo seria mais astuto: uma investida sobre sua confiança em Deus. Instante, Jesus foi transportado para uma nova localização. Estava longe do calor intenso do deserto, e agora se encontrava na parte mais elevada do Templo de Jerusalém. A cidade sagrada se desenrolava diante dele, com suas ruas cheias de peregrinos e sacerdotes. O inimigo estava ao seu lado, e desta vez não faria apenas sugestões sutis. Ele traria as Escrituras para o centro da tentação: se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito: aos seus anjos darão ordens a teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 6. A abordagem era mais elaborada do que anteriormente. O diabo não só desafiava Jesus, como agora utilizava as próprias Escrituras para tentar persuadi-lo. A passagem citada era do livro de Salmos 91. Um dos textos mais famosos sobre a proteção divina. Porém, havia uma malícia sutil nesse método. Satanás omitiu uma parte crucial do versículo, excluindo a condição que Deus estabelece para sua proteção. O salmo na íntegra diz: pois ele ordenará aos seus anjos que te protejam em todos os teus caminhos. Livro de Salmos 91, versículo 11. No entanto, o diabo não mencionou em todos os teus caminhos um detalhe vital, que indica que a proteção divina depende da adesão aos preceitos de Deus. O adversário distorceu a verdade, transformando uma promessa em uma provocação a Deus. Jesus percebeu a armadilha de imediato. Se ele pulasse, mostraria uma fé imprudente, exigindo um milagre em vez de confiar na soberania do Pai. Não era apenas uma tentação de questionar sua identidade, mas um desafio para que ele manipulasse Deus a seu favor. A tentação, portanto, era de forçar Deus a agir segundo o desejo humano, ao invés de submeter-se humildemente ao seu plano perfeito. Com determinação, Jesus respondeu: está também escrito: não tentarás o Senhor teu Deus.
Livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. Com esta resposta, Cristo revelou a confusão do adversário. A verdadeira fé não necessita de demonstrações grandiosas para ser confirmada. Deus não precisa ser testado, pois já demonstrou sua fidelidade ao longo de toda a história da redenção, ao contrário de Israel, que testou Deus no deserto, ao duvidar de sua provisão. Jesus se manteve firme, recusando agir fora da vontade do Pai. Satanás percebeu que essa tática também havia falhado. Se Jesus não cedeu à fome e não tentaria manipular Deus para demonstrar seu poder, então o próximo ataque deveria ser mais direto e agressivo. Se ele não romperia sua ligação com o Pai por um desejo físico ou por orgulho espiritual, talvez uma oferta de poder e glória pudesse ser a solução. A terceira tentativa, o controle sobre os reinos do sedutor, já havia falhado em 2 ocasiões. Jesus não se deixou levar pela fome, nem pela vontade de manipular a divindade. A abordagem do adversário precisava ser alterada. Agora, ele abandonaria as sugestões sutis para apresentar uma proposta irresistível. Uma oferta que abrangia algo muito mais significativo do que o simples desejo humano. Num piscar de olhos, o cenário se transformou novamente. Jesus se encontrou em um pico elevado, e diante de seus olhos surgiu uma visão impressionante. Todos os reinos do planeta, suas riquezas, seu domínio, seus exércitos e seus tronos foram revelados diante dele. Era um espetáculo magnífico, algo que qualquer governante terrestre desejaria ardentemente. Assim, o diabo fez sua última e mais audaciosa proposta. Tudo isso te darei, se, ajoelhado, me adorares. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 9. Desta vez, não havia mais engano nas palavras do adversário. Ele não estava tentando criar incertezas sobre quem era Jesus, nem distorcer os textos sagrados. Agora, ele apresentou uma proposta clara: controle total sobre o mundo, em troca de um único ato de adoração. A proposta apresentava um aspecto intrigante. Se Satanás estava oferecendo os reinos da terra, isso indicava que ele realmente os possuía? De certa forma, sim. A Bíblia o descreve como o príncipe deste mundo. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 31. E Deus deste século, segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Desde a queda da humanidade, ele exerceu domínio sobre os sistemas mundanos, influenciando governos, manipulando nações e cegando aqueles que rejeitam a verdade. Porém, havia uma profundidade ainda maior nessa tentação. Satanás estava oferecendo a Jesus um atalho para sua missão. O Messias sempre foi destinado a governar toda a terra, mas o caminho determinado pelo Pai incluía sofrimento, a cruz e a humilhação. Agora, o diabo sugeria uma rota alternativa. Você não precisa passar pela cruz. Pode ter tudo isso, agora sem dor, sem sacrifício. Basta um ato de submissão. Se Jesus tivesse aceitado, teria comprometido todo o plano de redenção. Ele poderia governar a terra, mas teria se submetido ao adversário, tornando-se um governante submisso a Satanás. O custo seria impensável: um reino sem salvação, uma autoridade sem redenção, um governo que não serviria ao propósito eterno de Deus. A reação de Jesus foi a mais intensa de todas. Ele não apenas recusou a proposta, mas ordenou ao diabo que se afastasse. Retira-te, Satanás, pois está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. Nesse momento, o confronto atingiu seu ponto máximo. Com esta afirmação, Jesus reafirmou que a honra e a autoridade pertencem exclusivamente a Deus. Não há atalhos para o plano divino. O reino de Cristo se manifestaria, mas não pela concessão do diabo. Viria através do sacrifício, da cruz e da completa obediência ao Pai. Diante dessa resposta, o diabo não teve alternativas. Ele se afastou, derrotado. Contudo, sua retirada não era permanente. Como o Evangelho de Lucas relata, ele se afastou dele por algum tempo. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 13. O inimigo esperaria por outra chance, um novo momento, para tentar desviar o Messias de sua missão. A tentação tinha chegado ao fim, mas o conflito entre o reino das trevas e o Filho de Deus estava longe de ser concluído. O diabo, tendo sua estratégia revelada, ainda não havia desistido. A luta prosseguiria, e o próximo ataque importante viria através das pessoas ao redor de Jesus. O legado da vitória no deserto. O deserto voltou a ser silencioso. O diabo havia se ido, derrotado, mas não extinto. Sua investida contra Jesus falhou, e agora os anjos vieram para assisti-lo, trazendo sustento após 40 dias de fome e provação. No entanto, a luta não estava finalizada. A Escritura deixa claro que Satanás apenas se afastou dele por algum tempo. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 13. Isso significa que sua batalha contra o Filho de Deus
prosseguiria. Se ele não conseguiu derrubá-lo por meio do desejo físico, do orgulho ou da ambição, buscaria outros meios de desviar Jesus de sua missão. E não precisou esperar muito. Desde os primeiros momentos do ministério de Jesus, o adversário encontrou formas de agir. Em uma das passagens mais impactantes, quando Jesus informou aos discípulos que teria que sofrer, ser rejeitado e morrer, Pedro imediatamente se opôs. Senhor, tenha compaixão de ti. Isso nunca te acontecerá. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 12. A resposta de Jesus foi incisiva. Ele não corrigiu Pedro como pessoa, mas sim a influência que havia por trás de suas palavras. Afaste-se de mim, Satanás. Você é um tropeço para mim, pois não entende as coisas de Deus, mas apenas as que são dos homens. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 23. Aqui identificamos um padrão. O mesmo sedutor que ofereceu às nações do mundo no deserto, agora se manifestava através de um dos discípulos, tentando desviar Jesus da cruz. O inimigo nunca ataca de maneira direta. Ele se insinua, murmurando nas vozes dos que estão ao redor, tentando semear incertezas e sugerir opções que parecem mais fáceis. E a tática não parou por aí. Ao longo de toda a jornada de Jesus, o diabo estava agindo nas sombras. Ele influenciou líderes religiosos, incitou as multidões e manipulou corações resistentes à verdade. Porém, sua jogada mais astuta ainda estava por vir. Na noite em que Jesus foi traído, o Evangelho revela um detalhe alarmante então. Entrou Satanás em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 3. Nesse momento, o inimigo não estava mais apenas insinuando ou cochichando, ele dominou um coração que estava pronto para atrair. O ataque que começou no deserto, agora se agravava à sombra da cruz. Mas havia algo que o diabo não compreendeu: a morte de Jesus não significaria sua vitória. Na verdade, seria sua derrota final. A derrota definitiva do adversário, o confronto no deserto, foi apenas o primeiro round. Satanás tentou desviar Jesus de seu propósito, mas falhou. Ele buscou usar as pessoas ao redor para gerar dúvidas, mas foi desmascarado. Então, sobrava-lhe uma última cartada: eliminar o Filho de Deus por meio da cruz. A traição de Judas, a detenção injusta, a coroa de espinhos, a humilhação em público, parecia que o diabo estava ganhando. O Filho de Deus estava sendo negado pelo povo que ele veio salvar. Enquanto Jesus levava a cruz até o Gólgota, Satanás acreditou, mais uma vez, que tinha prevalecido. Contudo, ele não percebeu que estava caindo na armadilha divina. O plano de Deus nunca foi evitar a cruz, mas sim superá-la. Jesus não foi forçado a morrer. Ele se entregou de forma voluntária, carregando sobre si os pecados da humanidade. Na cruz, algo surpreendente ocorreu. O instante que parecia a vitória do diabo se tornou sua maior derrota. No momento de sua morte, Jesus proclamou: "Está consumado." Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. O preço do pecado foi pago. O domínio da morte e do inferno foi rompido. Satanás, que por muitos séculos prendeu a humanidade, agora observava seu domínio desmoronar diante da obra redentora de Cristo. O apóstolo Paulo expressa essa vitória de maneira clara, despojando os principados e potestades. Os expôs publicamente ao desprezo, e deles triunfou na cruz. Epístola aos Colossenses, capítulo 2, versículo 15. Aquilo que teve início no deserto, culminou na cruz. No primeiro confronto, Satanás tentou oferecer a Jesus os reinos deste mundo. Ao final, foi Jesus quem tomou do diabo as chaves da morte e do inferno. Livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. O inimigo foi derrotado não pela força bruta, mas pelo sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus. Contudo, a luta ainda não terminou. O diabo ainda atua entre nós, buscando enganar, dividir e destruir. Ele persiste em sussurrar incertezas, distorcendo verdades e tentando afastar os seguidores de Cristo do caminho correto. Porém, agora sua derrota já está selada. Seu tempo é limitado. As Escrituras nos oferecem uma visão de seu destino final. E o diabo se encoisengonava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. A narrativa que começou no deserto chegará ao seu fim no dia em que Cristo retornar para estabelecer seu reino eterno. Até lá, seguimos firmes, conscientes de que nossa vitória não vem de nossa própria força, mas daquele que já lutou e triunfou por nós. O deserto não foi o desfecho, foi apenas o começo. Naquele lugar, seco, sem testemunhas, aplausos ou multidões, o destino da humanidade começou a ser definido. O diabo procurou dobrar o Filho de Deus, oferecendo caminhos mais fáceis, seduzindo com poder e glória. No entanto, Jesus resistiu. Ele não só superou a tentação, ele desmascarou a fraqueza do inimigo e proclamou que a verdadeira vitória
não reside nos reinos deste mundo, mas na obediência firme ao Pai. E essa batalha não se encerrou ali. Até o presente, Satanás persiste em usar as mesmas táticas. Ele continua a plantar dúvidas, distorcer verdades e oferecer promessas vazias. Embora saiba que não pode acabar com a salvação obtida por Cristo, ele tenta desviar os corações do caminho da vida eterna. Ele sussurra que há tempo, que há prioridades mais importantes, que um dia você pode considerar isso. Mas não se engane, cada decisão, cada momento, cada passo é significativo. O mesmo Jesus que triunfou no deserto, também triunfou na cruz, e foi por você. Se você sente que está longe, se nota que algo dentro de você anseia por um retorno, se o Espírito Santo está tocando seu coração neste instante, não ignore esse apelo. O Salvador está de braços abertos, pronto para acolhê-lo. Hoje pode ser o dia em que sua vida muda para sempre. Não adie as coisas. Se você quer dedicar sua vida a Cristo, escreva nos comentários: eu aceito teu amor, Senhor Jesus, como meu único e verdadeiro Salvador. E se você já é dele, reforce sua crença com um simples amém. Que essa mensagem chegue a mais pessoas e leve esperança a quem necessita. Sem Cristo, não existe outro caminho. Fora dele, não há conquistas. Que esta verdade mude seu ser. Que a mesma força que superou o deserto também triunfe em sua existência. Até o próximo vídeo.